Glória a Deus, aleluia. Chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. Nesse momento agora eu peço licença para entrar no teu lar. O Senhor Jesus Cristo tem uma palavra para você. O Senhor Jesus Cristo tem uma palavra para o teu coração. Pode ter certeza, pode colocar os seus caminhos, pode abrir o teu coração. O Senhor vai entrar agora na tua palavra, vai entrar na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento agora eu convido o nosso irmão evangelista Denilson, que vai estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero saudar a amada igreja na santa, gloriosa, maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Sem delongas, eu já peço para os irmãos abrir suas Bíblias para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. E Deus me deu esta palavra hoje de manhã. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa aqui com os irmãos que o Senhor colocou no nosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 23, eu vou estar lendo, fazendo a leitura aqui, um pouco, não extensa, mas para os irmãos não perderem o fio da meada do que nós vamos tratar nesta noite, ou seja, o que Deus vai tratar conosco nesta noite. A partir do versículo 13, 24, 13. E eis... algumas Bíblias aí está escrito aí que é os dois discípulos a caminho de Emaús, né? Aldeia de Emaús, bem conhecido de muitos irmãos, muito conhecido. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, e abençoou e partiu e o deu. Abriu-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disse um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Versículo 36, para nós finalizar. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, não posso deixar de dizer uma coisa aqui para os irmãos essa semana. Já falei para os irmãos aqui do meu testemunho, né, que Deus me colocou de pé novamente. Eu tinha sido quebrado pelo meio, tenho uns parafusinhos aqui na cacunda, já mostrei para o pastor. Raiginhas, né, pastor? E estava conversando com a minha esposa, que trabalha no hospital. Diz que é um filho de uma amiga dela que trabalha lá, que passou pelo mesmo procedimento cirúrgico que eu passei há 1 ano atrás, mais ou menos. A minha cirurgia já está com 3 anos. Mas o que ocorre? O rapaz tem apenas 35 anos de idade, e ele sente uma dor insuportável. Ele não consegue trabalhar, ele ainda está afastado do trabalho, e uma idade bem menor do que a minha. Eu vou fazer 50 anos no ano que vem, tenho 47, 48, vou fazer 49. Mas esse rapaz bem mais jovem, e fazendo a mesma cirurgia que eu fiz, o mesmo procedimento cirúrgico, e ele não, nos olhos humanos alguém dizia assim: ele não teve a mesma sorte que você teve. Mas eu sei, quem conhece a medicina sabe que uma cirurgia na coluna cervical não é uma coisa muito simples. Eu poderia ter ficado paralítico o resto da minha vida. Mas aí a minha esposa, conversando com essa mãe, falou para ela assim, ela perguntou: mas e o teu esposo, ele afastou, ele aposentou, o que aconteceu com ele? A minha esposa falou: não, ele não aposentou não, ele trabalha em 2 empregos, e nas folgas dele ele trabalha de servente lá em casa. A moça falou assim: o quê? Trabalho de servente? Mas como assim? Ele trabalha de servente. Nós contratamos um pedreiro lá que trabalha para nós no final de semana, e no final de semana ele trabalha de servente. Ele faz concreto, carrega bloco, carrega tudo. Aí a mãe essa mãe pegou e falou assim: mas como? Mas como isso? Meu filho tem bem mais jovem do que ele. Meu filho sente muitas dores, toma muitos remédios, e eu não tomo nenhum remédio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que Deus operou um grande milagre na minha vida. Porque se não fosse o milagre do Senhor na minha vida, eu não teria uma vida normal. Eu sei que eu não teria. E muitos podem até dizer assim: o procedimento foi bom, o médico deu foi melhor que o dele. Para quem não tem fé, até isso é normal, passa. Mas eu sei, eu senti na minha pele, eu senti no meu osso. Eu fui quebrado no meio, senti na pele os 32 dias que eu fiquei internado no hospital, que passei dificuldades, dores terríveis. Eu sei que Deus fez um milagre muito grande na minha vida, e eu não posso deixar de falar isso, de testificar isso, que Deus, Ele continua operando milagres, continua operando grandes milagres. É uma coisa que eu aprendi, que a nossa vida, nós achamos que é nossa, mas não é nossa, é dele. Ele que cuida de nós, é Ele que nos sustenta de pé. Foi Ele que me pôs de pé novamente, foi Ele que me livrou da mesa, de ficar numa cama ou de ficar numa cadeira de rodas. Foi Ele que devolveu meus movimentos, e eu continuo trabalhando normalmente.
E mesmo que alguém diz que a medicina está avançada, eu digo que Jesus ainda opera milagres. É o mesmo Jesus. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Meus irmãos, eu preciso adiantar aqui, mas o que eu tenho para dizer para os irmãos é o seguinte: esses discípulos, eles tinham vivido uma frustração muito grande, porque eles estavam acreditando que Jesus ia remir o povo de Israel. E a ordem imperativa de Jesus era para quê? Para ficar em Jerusalém, não era para ninguém sair de Jerusalém. Mas esses dois desavisados, eles resolveram sair, irmão Will. Sabe por que eles resolveram sair? Porque o mestre deles havia morrido de uma morte terrível, como um maldito na cruz, como um maldito, um malfeitor, um contra a lei, fora da lei. Foi assim que ele foi crucificado. A vergonha dele e aqueles que seguiam ele também ficaram envergonhados. O nosso mestre, mataram o nosso mestre. Mas Jesus havia falado para eles que era para eles ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus havia falado para eles: eu vou ressuscitar no terceiro dia, vou voltar, a morte não vai me derrotar. Mas sabe o que aconteceu? Esses dois, eles resolveram ir embora. A Bíblia diz que era uma aldeia por nome de Emaús. Então eles saíram da onde que era para eles ficar. Jesus falou para eles ficar lá, mas eles resolveram sair. E Jerusalém, meus irmãos, Jerusalém no mundo espiritual, ela representa o que para nós? A casa de Deus. Viu? Jerusalém é a casa de Deus, é a morada de Deus. Não era onde que estava o templo do Senhor? Deus habitava lá naquele templo, apesar daquele templo já estava destruído. Mas Jerusalém representa o que? A casa de Deus. Representa o que para nós hoje? A igreja. Mas aí esses dois, eles desistiram, mesmo que alguns haviam falado que tinha visto Jesus ressuscitado. Eles já tinham ouvido falar, irmão, as mulheres que tinham ido lá encontrar, que viu lá o sepulcro aberto e não viram o corpo, elas já tinham falado. Mesmo eles sabendo disso, eles resolveram ir embora. E a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia nos diz, né, que eles estavam voltando e eles estavam conversando. E eu imagino assim que eles estavam arrasados, né? Falando entre si: mas como assim? Mataram Jesus, mas e como? E agora? E agora o que vai ser de nós? E agora não era Ele que ia salvar nós? Não era Ele o nosso Salvador? Nós acreditávamos nele, a nossa vida, nós depositamos tudo nele, a nossa confiança tudo nele. E agora? Aí a Bíblia nos diz aqui no texto que eu li que Jesus ouviu isso e aproximou deles e perguntou o que estava acontecendo. E aí Jesus perguntou para eles: o que está acontecendo? O que você está falando? Que palavras são essas? O que você está falando? Aí ele pegou e falou assim: mas espera aí, você é um forasteiro? Você não mora aqui não? Em outras palavras, né? Você não é daqui, você não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus, o nosso mestre, né? Foi crucificado, e hoje já tem 3 dias. Ué, como que você não sabe disso? E Jesus, vendo a tristeza no coração deles, Jesus pegou e falou assim: mas vocês é incrédulo mesmo, hein? Jogou na cara deles, né? Só que a Bíblia nos diz que nesta hora eles não estavam sabendo que era Jesus que estava ali com eles, não. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós estamos atravessando um momento difícil na nossa vida, nós não conseguimos ter fé. Ah, mas quando está tudo bom na nossa vida, é um bocado de facinho você vir para a igreja dar uns glória, dar uns gritos, pregar a palavra de Deus, cantar para Jesus. Ah, mas é tão fácil, muito fácil, né, pastor? É uma delícia, é uma delícia. A gente se apronta lá na nossa casa com aquela felicidade, está tudo bem, não está acontecendo nada de errado. Eu vou na igreja hoje glorificar o Senhor, e eu amo Jesus, e Jesus é maravilhoso, a minha família é de Jesus. Mas quando está difícil, na prova, na dificuldade, você até esquece de Jesus. E igual esses homens aqui, sabe o que a gente começa a fazer? Falar o que não deve falar, arrazoar. Mas Deus, aonde que o Senhor estava? Que me aconteceu isso e aquilo e aquilo outro, o Senhor não fez nada para me socorrer, nem para me livrar.
Esses dois dão um exemplo muito forte, muito grande para nós. Não só de arrazoar contra Deus, falar coisas que nós não deveríamos falar contra o Senhor, e não ter fé e não esperar em Deus, como também fazer igual esses discípulos, abandonar a fé. Abandonar a igreja. Quero saber de igreja mais não. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá pro Egito, né, irmão? O irmão falou aqui do Egito. Eu vou voltar lá pro Egito. Você é bobo. Vou ficar aqui em Canaã nada, eu vou voltar lá pro Egito. Quantos de nós já falou isso para nós mesmos? Mas esses discípulos aqui, eles foram surpreendidos pelo Senhor, pelo Mestre. E diz para eles assim: vocês são muito incrédulos, viu? Nécios, duro de coração, para crer na minha palavra, para crer no meu ensinamento. Estamos deixando a nossa comunhão com Cristo por coisas muito insignificantes. Essa que é a verdade, irmão. Se você vai no supermercado, vou dar um exemplo. Você vai no supermercado e você queria comprar bastante coisa para tua casa, e as coisas não estão muito fáceis não, né? Está difícil. Sacola de arroz R$40, né? A carne nem se fala. Mas acontece certas coisas na nossa vida, coisas supérfluas, que já é motivo para nós não querer mais servir a Cristo. E o que é pior, nos leva a falar coisas, a pensar coisas, a enfraquecer de uma certa forma, de uma certa maneira, ao ponto de pensar de desistir mesmo de tudo. Viu? Vou largar a mão disso. Não está me servindo de nada, não está me adiantando de nada. Eu vou voltar lá para o mundo mesmo. Mas Jesus faz uma coisa aqui muito interessante, muito maravilhosa. Porque mesmo Jesus vendo aqueles dois indo embora, porque Jesus já havia ressuscitado aqui nesse momento, ele já estava ressurreto, ele já tinha vencido a morte, já era o terceiro dia, e ele vai lá atrás daqueles dois, e chega perto deles e se passa por alguém muito estranho, se passa por alguém que eles não conheciam, e com toda a paciência está ali escutando eles, ouvindo eles, olhando para eles, vendo aquele coração triste deles, aquela tristeza, aquela desesperança, aquela larguei de tudo, voltei, parei. A diferença de Jesus está aqui, porque nós, quando alguém não quer caminhar conosco mais, irmão, a gente fala para ele assim, ó, então vai, segue teu caminho, meu filho, e eu estou para cá mesmo, viu? Não é assim? Quando você tem um amigo, alguém que você gosta, e de repente ele não resolve lá por dia das dúvidas, não vou caminhar com você mais não, vou tomar outro rumo. Aí nós, seres humanos, né, carnais, nós não temos o coração de Jesus. Aí nós pegamos, viramos as costas e falamos, então tá, você vai para lá que eu vou para cá. Mas Jesus não, Jesus vai atrás. Jesus vai atrás de você. E quantos aqui Jesus tem ido atrás? Quanta paciência Jesus tem tido com você, meu irmão, minha irmã? Quanta coisa Ele tem ouvido de você. E Ele está esperando o momento certo. O momento certo de falar com você. O momento certo de te dar uma palavra. O momento certo para abrir o teu olho
E Deus usa, Jesus usa, o Espírito Santo usa pessoas, crianças, no louvor, na pregação, em tantas coisas. Deus está usando alguém para falar conosco. Mas nós, com o nosso coração duro, não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E Jesus, assim como Ele falou para esses homens aqui, nécios, tardos de coração para crer. Somos muito devagar para crer, e para descrer a passos largos. Por qualquer motivo, por qualquer coisa, queremos abandonar tudo, largar de tudo. Mas Jesus está dizendo para você, e quando Jesus está falando conosco, aleluia, o nosso coração, ele fica ardendo em brasas. Os discípulos falaram assim, depois que eles descobriram que era Jesus, que estava ali, eles falaram assim: ué, porventura, quando ele falava conosco, o nosso coração ardia, não ardia? Está falando isso aí ou não está, irmão? Eu estou mentindo? Nós acabamos de ler aqui. Quando eles perceberam que era Jesus, que Jesus já demonstrou para eles lá no partir do pão, e eles reconheceram Jesus, aí Jesus desapareceu. Aí eles começaram a falar um com o outro assim: uai, mas você sabe que bem que eu percebi, rapaz, porque meu coração estava ardendo dentro do meu peito quando o melhor estava falando. Quando Jesus está falando conosco, mesmo eu não vendo, meu coração arde dentro de mim. Alguma coisa acontece dentro de nós quando Jesus está falando conosco. Alguém pode dizer assim: meu irmão, mas que coisa estranha, Jesus não fala comigo. Quanto tempo faz que eu não sinto nada? Quanto tempo faz que eu vou para a igreja, volto para casa do mesmo jeito? Eu entro na igreja frio e vou embora gelado? Não escuto, não ouço, não tem nenhuma palavra, não tem ninguém, não tem nenhum louvor, não tem nada que eu escuto que entra em mim e muda algo em mim, ou que me dá vontade de mudar alguma coisa, ou de fazer diferente. Não tem nada. Será que eu estou surdo? Por que Deus não fala comigo? Eu fico ouvindo pessoas falar: Jesus falou comigo, eu ouvi a voz do Espírito Santo, Deus falou comigo, mas eu não escuto nada. Esses crentes são loucos, porque como pode um negócio desse? Mas Jesus fala, e quando Jesus fala, o nosso coração, ele quase explode dentro de nós. Quando Jesus fala e nós conseguimos ouvir a voz dele, há um rebuliço dentro da nossa alma, dentro de nós, e aquela palavra ela fica martelando, 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 esmiuçando dentro de nós. E aquela palavra ela vai com certeza contra o que nós estamos fazendo. Ela vai para nos corrigir, para nos mostrar o caminho, para mostrar para nós que nós não podemos sair de Jerusalém e voltar para o Egito, que nós não podemos desistir da caminhada. E eu preciso continuar marchando para Jerusalém, ou ficar lá, não sair de lá. Você que talvez não tenha assim conseguido ouvir essa voz, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele fala de várias maneiras. Ele usa pessoas, ele usa a natureza, ele usa as crianças, ele usa no louvor, na palavra. De várias maneiras Deus tenta falar conosco. Ele fala. Se não está acontecendo nada, é porque você não tem parado para ouvir Ele. Você está igual esses dois discípulos aqui, rachando fora. Quero saber disso mais nada. Muito difícil, muito custoso, muito complicado.
ir na igreja, ler Bíblia, orar. É tão gostoso o meu telefone celular, é tão gostoso a minha Netflix, é tão gostoso o meu sofá, é tão gostoso a minha cama. Eu vou levantar da cama para orar, vou nada. É assim que a nossa carne faz. É assim, é desse jeito. Ela trabalha contra o agir de Deus na nossa vida. Mas enquanto você não vencer esse obstáculo, meu irmão, enquanto você não fazer meia volta para voltar para Jerusalém, mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, mas você está caminhando lá para o Egito, atrás, saindo fora de Jerusalém. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que assim como Jesus não desistiu destes dois, foi lá, conversou com eles, falou com eles, mostrou para eles quem ele era. No partir do pão, eles olharam para ele, viu que ele era, quem ele era. Mas na hora que caiu as escamas dos olhos, que eles conseguiram enxergar Jesus, desapareceu. E o interessante, que já era tarde, já era fora de hora, irmãos, porque Jesus, ele estava caminhando, eles pararam nesse lugar. Esses dois estavam indo para essa aldeia, mas eles ainda não tinham chegado na aldeia. E Jesus, chegaram na aldeia, mas Jesus fez que ia para mais longe. Eles falaram: não, o senhor não vai para mais longe não, fica aqui, porque já é tarde. Era perigoso andar, viajar, né? Perigo dos salteadores, dos ladrões. Então eles pediram para ficar. Mas o que acontece? Por que na mesma hora, a Bíblia diz que na mesma hora que eles reconheceram que era Jesus, o que eles fizeram? Na mesma hora, sabe o que eles fez? Abandonou lá o lugar que eles estavam e foi embora, foi viajar, foi voltar para Jerusalém. Olha lá, versículo 33, e na mesma hora, leia comigo aí, por favor. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E quando ele chegou lá, o que eles encontrou? Os 11. Eles estavam lá congregados, lá orando, né? Estavam lá no lugar. E falou, na hora que ele chegou lá, ele ressuscitou mesmo, viu? Rapaz, eu sei para onde você estava. Jesus ressuscitou, ele apareceu para Pedro e também para as mulheres. Aí eles falaram assim: opa, peraí, mas ele apareceu para nós também no caminho. E aí o que aconteceu? Nessa mesma hora Jesus apresentou no meio deles, ressuscitado, e diz: paz seja convosco. O que eu quero dizer? Para nós encerrar aqui, que já deu horário, que independente. Domingo eu estava aqui no culto e Deus falou muito forte comigo. E a palavra que eu disse para os irmãos era assim: ó, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Não jogue fora a oportunidade que o Senhor está te dando. Permaneça firme, permaneça na fé, não desista de servir a Cristo. Jesus está voltando. Foi essa que Deus me deu. E hoje, o que eu tenho para dizer para os irmãos, que Deus, ele não nos trata conforme nós tratamos Ele. Ele não age conosco, irmão William, conforme nós agimos com Ele. Sabe? Quando você deixa de orar, quando você relaxa um pouco, fica 5, 6, 2 semanas, 1, 2 semanas sem ler a Bíblia, sem ir no culto, e acha que está tudo normal. Ah, Deus não está me cobrando nada não. Jesus, Ele não desiste de nós. Ele vai atrás. Ele continua falando. Ele quer que você reconheça Ele em todo tempo, em todo tempo. Mas é preciso, meu irmão, minha irmã, que você permaneça em Jerusalém. Viu? Não vai para o Egito não. Não vai para o Egito não. O Egito, sabe o que o Egito é? O Egito é o mundo lá fora. É o pecado lá fora. É a prostituição, é o adultério, é as drogas, é as bebidas, sabe? É os lares destruídos, viu? É a família desestruturada. Lá fora é tudo isso. Mas Jesus está dizendo nessa noite que para você não sair de Jerusalém, e se você estiver pensando em sair, ou que você já tenha dado até alguns passos para sair,
Jesus está falando para você: volta para Jerusalém, para a casa do Pai, porque o Senhor Jesus, aonde Ele está, a paz, a comida, a segurança, abrigo seguro, alimento. E enquanto você estiver em Jerusalém, o mundo pode até padecer de qualquer coisa, situações aí, enfermidades, pestes, mas enquanto você estiver em Jerusalém, Deus, Ele será o teu protetor, teu abrigo seguro. Fique com esta palavra, meu irmão, minha irmã, e você que está em casa me ouvindo. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Jesus está te dando a oportunidade hoje de o aceitá-lo. Aceite-o. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida. Entrega completamente para Ele, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida. E você será salvo, tu e a tua casa. Amém? Amém, meus irmãos. Já passei uns minutinhos. Peço que os irmãos me perdoem, mas o tempo é curto mesmo. Que Deus abençoe grandemente. Olha, com aqui a permissão do pastor, eu gostaria de fazer também uma oração. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Apresente quem você quiser nesta oração, mas eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas, amigos, conhecidos, irmãos. Nosso irmão Vicente, presbítero, passou pela cirurgia delicada hoje. Eu sei que é delicada, minha mãe fez essa cirurgia, não é brincadeira, mas Deus, Ele está no controle de tudo na nossa vida, eu creio assim. Amém? Poderoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também nosso Pai, eu te dou graças, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te dou graças pela vida de cada um desses irmãos e dessas irmãs que estão aqui hoje nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua paz e pela tua alegria. Te apresento neste momento, Senhor, a vida desses irmãos que estão enfermos. Presbítero Vicente, o nosso irmão que também não está nada bem, Senhor, nosso irmão Mário. E também tem o nosso outro irmão que mora próximo lá à casa do pastor, esteve internado esses dias, ele está em casa e não está passando nada bem, nosso irmão Ademar. E também muitas outras pessoas, meu Deus, que têm padecido grandes enfermidades, dores, tristezas, estão com medo, mas o Senhor é o dono da nossa vida, a nossa vida te pertence, Senhor. Só o Senhor é que pode cuidar de nós, só o Senhor é que pode nos dar saúde, só o Senhor que pode dar prosseguimento na nossa vida. Como diz o profeta Isaías: ai de mim se faltar-me a tua misericórdia. Ai de nós, Senhor, se nos faltar a tua misericórdia. Nós não conseguimos viver um segundo sequer nesta vida, nesta terra, se nos faltar a tua presença. Por isso, meu Pai, nos abençoa, cura essas vidas, restaura a saúde. O Senhor é o Deus que opera milagres, o Senhor é o Deus que opera maravilhas. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. O homem tem muita dificuldade em crer, mas o Senhor não tem nenhuma dificuldade em operar milagres e maravilhas. Ah, Pai, vai de encontro a cada um destes irmãos, Senhor. Lá no hospital, lá em Varginha, onde está o nosso irmão, coloca a tua mão sobre ele, restaura a saúde dele, Pai, no nome de Jesus Cristo. Vai lá na casa do irmão Ademar, coloca a mão sobre ele e restaura a saúde dele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai na casa do irmão Mário, coloca a tua mão sobre ele e restaura a sua saúde.
Contudo, meu Deus, não seja feito conforme o meu querer, mas conforme o teu querer, na vida destes irmãos. Mas o Senhor quer nos dar coisas boas. A palavra diz que o Senhor nos dá coisas boas, e a tua bênção, ela nos enriquece e nunca nos traz transtorno algum. Por isso, Pai, seja conforme a nossa oração, o nosso pedido, que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade. Retorno aqui para o pastor. Que Deus abençoe os irmãos e me perdoe o horário. Amado irmão, vocês que estão conosco aí participando dessa live, Deus te abençoe grandemente, viu? Tenho certeza que a Igreja Graça Pai Divina está empenhada em orar por você, pelo teu lar e pela tua família. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Permitindo nosso Deus, domingo às 8h30, ou seja, 20h30, nós estamos juntos novamente. Pastor João Oliveira, da Igreja Graça Pai Divina.